Temos aqui uma pergunta anônima. O assunto é delicado, hein? Essa mulher triste e desesperada escreve assim: Pastor John, sou casada com um homem que se diz cristão. Descobri que meu marido tem usado pornografia escondido há mais de 20 anos. Ele confessou esse pecado. Apesar disso, ele também luta com outros pecados. Ele mente muito, não consegue discipular nossos filhos no caminho de Deus e tem uma atitude de desrespeito e falta de sinceridade com a situação da nossa vida familiar e vida espiritual. Minha pergunta é: como a Bíblia me orienta a me comportar nesse casamento? Li em Hebreus 3,13 o seguinte: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Lendo isso, eu me lembro de 1 Pedro 3, do 1 ao 2, que diz: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e irreverente. Entendo que Pedro ordena que eu tenha uma atitude de respeito e submissão e que essa atitude vai ganhar o coração do meu marido para Deus. Estou confusa sobre o que a frase "sem palavra alguma" quer dizer. Essa expressão significa que uma esposa, na minha situação, nunca deveria confrontar os erros do marido? Nunca devo falar sobre minha preocupação e as consequências do pecado dele para nossa família? Por favor, me ajude. Existem poucas coisas mais dolorosas do que uma decepção em um casamento depois de muitos anos juntos. Sempre buscamos harmonia e unidade espiritual desde o início do casamento. É triste quando nada disso acontece, mesmo depois de muitos anos juntos. Vemos a vida passar e ficamos imaginando como seria melhor se tivesse sido diferente. E isso pode destruir o nosso coração. Mas precisamos considerar o seguinte: e se a mudança nunca acontecer na vida do seu marido? E se tudo que você sonhou, esperou e imaginou nunca acontecer? Deus coloca à nossa disposição sua graça para enfrentar situações como essa. Graça para crescer em situações assim. Existe uma grande recompensa para todos aqueles que, ao enfrentarem decepções em sua vida, escolhem permanecer com uma atitude que exalte a Jesus Cristo e que honre a Deus. Ela não está querendo saber como sobreviver com a decepção, mas está buscando estratégias que permitam e encorajam uma pessoa cristã a continuar buscando mudança na vida de um marido que vive em pecado. Eu consigo ver algumas coisas nesta pergunta. Primeiro, o que lemos em 1 Pedro 3, de 1 a 6, é o caso de uma mulher cristã casada com um marido não cristão. Podemos afirmar isso porque encontramos a expressão "mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra". Quando em 1 Pedro 3 lemos a expressão obedecer, essa expressão significa seguir um comando para acreditar e assim experimentar a purificação da alma. Além de 1 Pedro 1,22, a mesma verdade aparece em 1 Pedro 4,17, que diz o seguinte: vou ler para você. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Isso está em 1 Pedro 4,17, que novamente se refere àqueles que não obedecem o mandamento de acreditar no Evangelho e serem salvos. Então, em 1 Pedro 3,1, lemos o seguinte: escute bem. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. 1 Pedro 3,1
faz referência a um casamento entre uma mulher cristã e um marido não cristão. Vamos lembrar disso. Agora, a razão pela qual essa distinção entre membros do casamento precisa ser feita é porque o modo de abordar muda quando estamos lidando com um marido e uma mulher que são cristãos. Novos fatores precisam então ser considerados quando ambos fazem parte do corpo de Cristo. Por exemplo, quando um marido está debaixo da autoridade de Deus, ele não somente é responsável por sua mulher e tudo que diz respeito a este relacionamento, como prover, proteger, honrar e liderar espiritualmente toda a família. Isso lemos com clareza em Efésios 5, de 25 a 33, e em 1 Pedro 3,7. Mas esse marido que é cristão também precisa dar conta aos líderes da sua igreja. É o que diz Hebreus 13:17. Ouça com atenção. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. Então o marido é responsável diante da comunidade de fé pelo pacto de cuidar de sua família. Isto são algumas das implicações que a Bíblia relata em ser um membro do corpo de Cristo. E isto é o que a linguagem bíblica de 1 Coríntios 12 quer dizer com membros de Cristo. Vou ler o versículo agora. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. 1 Coríntios 12, 14. Então, um membro não pode virar para o outro e dizer: eu não preciso de você. Da mesma forma, o marido não pode dizer isso aos outros membros da igreja ou para os líderes da igreja. Em 1 Coríntios 12, 27, leio. Preste atenção. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. 1 Coríntios 12, 27. Então, quer ele acredite ou não, isto é uma verdade para o marido. E ele precisa pensar desta forma. Ele precisa dos outros membros. Ele precisa desses líderes cristãos em sua vida. O marido cristão não é um agente moral isolado fazendo qualquer coisa que ele queira em seu casamento. Ele é parte do corpo de Cristo. E sendo assim, é responsável diante de Cristo, que é o cabeça, e responsável diante dos outros membros do corpo, especialmente dos líderes. Isso vale também para a esposa, o que significa que o casamento não é um casal isolado dentro da comunidade que não tem que prestar contas do seu relacionamento. Eles são parte do corpo de Cristo. Eles são parte da igreja. Ele e ela podem e devem ter a igreja como um recurso de apoio ao seu casamento. Eles são membros do corpo de Cristo. Neste caso que estamos tratando agora, o marido não parece estar buscando ajuda no corpo de Cristo ou em seus líderes, mas, ao invés disso, ele tem a tendência de esconder os problemas. Camuflar os problemas ao invés de buscar ajuda. Isso coloca mais peso sobre sua esposa, e isso não está certo. Tem colocado a esposa em uma situação muito difícil. Gostaria de lembrar a esta esposa ou qualquer outra que estiver nessa situação quais as implicações e novas possibilidades que ser uma esposa fiel e temente a Deus trazem ao casamento. Ela deve lembrar que não é apenas esposa que deve ser submissa ao marido, mas ela também é uma irmã em Cristo. E existem implicações sobre como uma irmã ou irmão em Cristo devem se comunicar. Ela e seu marido são herdeiros da graça de Deus, como está escrito em 1 Pedro 3,7. Ser herdeiro da graça de Deus traz consigo um tipo de dignidade própria aos filhos e filhas de Deus. E se ela for uma cristã madura, ela sabe que existem implicações na forma que lida com seu marido, de forma humilde, madura e equilibrada. Sabemos que ela e ele são membros do corpo de Cristo. E sabemos que somos membros uns dos outros. O que quer dizer que, se ela é parte do seu marido, ela vai falar com ele sobre as verdades bíblicas com um profundo senso de cuidado, como se estivesse cuidando de si mesma. Considere ainda que eles são uma única carne.
Isso tem um significado profundo diante do principal mandamento. Lembre-se do que diz Mateus 7,12. Vou ler para você. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. E ela carrega o Espírito Santo. Então sabemos que ela tem os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas essa esposa precisa receber de Deus poder para aplicar essa sabedoria e conhecimento neste relacionamento de acordo com a necessidade do seu marido. Essa esposa também foi criada à imagem de Deus. Não da forma que todos os humanos são, mas também porque, através do novo nascimento, ela nasceu de novo na imagem de Cristo. E como cristã, ela se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa. Como Paulo diz em Efésios 4:24, vou ler para vocês. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Você pode ler de novo em Efésios 4:24. Agora, compartilhei com vocês todas essas realidades gloriosas sobre essa esposa, para que ela saiba e que se aproprie dessas realidades nesta situação. Ela perguntou: nunca deveria falar nada com meu marido a respeito de minha preocupação com seu pecado contínuo e como isso tem afetado a nossa família? Eu respondo: o mais importante aqui ao responder essa pergunta é que essa esposa saiba e veja com clareza as realidades bíblicas sobre sua posição neste casamento e sua identidade em Cristo em relação à igreja, em relação ao Senhor Jesus Cristo e em relação ao seu marido. Todas estas verdades garantem que ela é totalmente competente para pensar biblicamente sobre si mesma, avaliar corretamente o comportamento de seu marido, avaliar o seu relacionamento com ele, avaliar o impacto que isso tem na vida dos seus filhos e para conversar com ele seriamente sobre suas preocupações com a vida dele e com toda essa situação e as consequências que traz para toda a família. Gostaria ainda de abordar um aspecto muito importante: submissão. Entendo que a submissão bíblica se encaixa perfeitamente em todos os pontos positivos que uma esposa cristã tem. Mas ainda assim, todas essas qualidades que exaltam e caracterizam uma mulher verdadeiramente cristã não deve dar a essa esposa a impressão de que pode ou deve tratar desses problemas e preocupações com seu marido, falando com ele de uma forma insubordinada, insubmissa ou desrespeitosa. Acredito que uma mulher cristã madura, cheia da presença de Deus, cheia do conhecimento da Bíblia, sabe a diferença entre ser rabugenta, agressiva ou rebelde, ou tratar o problema de outra forma com sabedoria, humildade, conversando com seu marido sobre suas preocupações, olhando junto com ele para o futuro, com o objetivo de construir um relacionamento saudável que possa tornar o marido e a mulher e ainda os filhos do casal santos e felizes diante de Deus. Se depois de tudo isso, eles não conseguirem trabalhar juntos para fazer progresso nestes problemas, então, acredito que o próximo passo seja procurar, com o consentimento do marido, um aconselhamento com um conselheiro sábio biblicamente. Eu não acredito que eles deveriam ter vergonha de buscar um conselheiro cristão sábio. Isso demonstraria sabedoria e maturidade quando eles admitem que chegaram ao fim dos seus recursos pessoais. A partir daí, então, eles precisam de ajuda de um membro mais sábio do corpo de Cristo.